Boa noite, pessoal, tudo bom? Que bom estar aqui com vocês. Hoje nós estamos um pouquinho mais tarde, porque eu estou fazendo um curso toda quinta-feira também, estou aprendendo mais. Tudo bom? Luana, Fabrícia, meninas, meninos, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aqui hoje. Muito bom. Oi, Lúcia, Vera Lúcia, minha companheira, minha amiga. Que bom que você está aqui também comigo hoje. Vamos entender mais um pouquinho desse sintoma, que é o colesterol. Por que que ele, nos atormenta tanto, atormenta tanta gente? Qual o motivo dele estar conosco? Oi, Marques. Sei que é Marques, o nome direitinho não sei. Oi, meninas, oi, meninos. Que bom, Lúcia. Que bom, Vera, que você conseguiu hoje estar aqui comigo para a gente entender sobre essa questão do colesterol. É muito bom estar com vocês. Oi, muito bom mesmo. Hoje o assunto então é colesterol e é um sintoma que atormenta muita gente, Muitas pessoas, e não tem idade para isso. Não é porque é uma pessoa mais velha, não é porque é uma pessoa mais gordinha, não é por isso. A gente sabe que não é bem por aí, Porque tem gente que é bem novo e sofre de colesterol, e tem gente também que tem um pouquinho de excesso de peso e não tem colesterol, Então a gente vai entender por que isso acontece com a gente, qual a origem emocional. Oi, Marta, que bom que você está aqui também, tudo bom? Então, pessoal, o assunto hoje é qual a origem emocional do colesterol. Por que que o colesterol ele está presente o colesterol alto, está presente no nosso corpo? Oi, Flavinha, tudo bom com você? Para falar de colesterol, a gente tem que falar de sangue, porque é o sangue que leva o colesterol para toda parte do nosso corpo. Nós temos que falar do fígado, porque o fígado é o nosso celeiro, é ele que armazena toda a energia, a alimentação, passa pelo nosso fígado. Então o fígado é o nosso celeiro do nosso corpo. Ele que guarda os alimentos e distribui para o nosso corpo. A gente tem que falar de coração, porque é o coração que bombeia o sangue, bombeia esse sangue que leva o colesterol para todos os lugares do nosso corpo. Nós temos que falar das veias, das artérias, que são os caminhos que levam esse colesterol, para toda a parte do corpo. E nós também temos de falar da aterosclerose, que são as placas de gorduras do colesterol alto. Então a gente tem que entender qual a relação disso tudo. Para começar, falando do colesterol, como tudo no nosso organismo tem o lado benéfico e o lado maléfico. O colesterol, ele é benéfico, é necessário que nós tenhamos colesterol. O problema do colesterol é quando ele é em grande quantidade, quando ele é alto. O que é o colesterol? O colesterol é energia, é a gordura que faz com que a gente sobreviva nesse mundo. Então é alimento para nós, Então o colesterol é alimento. O problema do colesterol é quando ele está em grande quantidade. Como eu falei no começo, a gente tem que ver que o colesterol, ele que todo alimento, que a gente ingere, que vem com gordura, ali no fígado existe toda a questão da separação. Então é o fígado que cuida dessa questão da gordura. É ele que vai guardar, essa gordura, essa energia para distribuir para o nosso corpo.
Então, a gente entendendo isso, a gente entende que se eu tenho colesterol, se meu colesterol está alto, é sinal que o meu corpo, que o meu fígado, que eu dei ordem para o meu corpo, que eu preciso assimilar mais gordura, que eu preciso ter mais gordura no meu corpo. Então é isso que eu estou dando essa ordem para o meu corpo. E aí o que acontece? O fígado começa a trabalhar mais. O fígado, que é o nosso celeiro, que é aquele que guarda os alimentos e ele distribui esses alimentos para o corpo, ele começa a proliferar células, porque ele tem que aumentar a sua potência, o seu trabalho. E aí ele pega essa alimentação, essa gordura tua e transforma em energia, em colesterol. Só que o que acontece? Aí o teu colesterol começa a aumentar e a gente, nossa, meu colesterol tá alto. Mas por quê? Porque eu tô dando ordem para o meu organismo que eu preciso de mais energia, né? E aí o fígado trabalha para produzir o colesterol alto, para ter mais gordura e mais energia para distribuir para o meu corpo. Às vezes as pessoas nem comem muito, nem comem tanta gordura, mas o fígado ele vai entender que ele precisa tirar o máximo que ele puder daquilo que a gente está comendo e transformar em gordura. E ele acaba fazendo isso, porque a função dele é manter a gente viva, é manter nós com vida, sobrevivência. Então, o que a gente, como eu disse no começo, existe sim, o colesterol também é emocional. Então é aí que entra. Por quê? Por que o meu organismo está transformando as gorduras em tanto colesterol, aumentando esse colesterol de uma forma que está atrapalhando minha vida? Então, o sentido biológico dessa história toda vem da falta. Então, quando o meu fígado tá produzindo muita gordura, né, é sinal que eu tô sentindo muita falta. E essa falta que eu tô sentindo, ela pode ter vindo, essa falta que eu tô sentindo, ela pode ter vindo realmente da falta de comida. Às vezes na vida eu passei muita fome, eu senti muita fome. Então houve uma falta de alimento. Então vai ficar guardado isso nas minhas células. Então toda vez que eu ficar com medo de passar fome, de sentir fome, o meu fígado vai entender que precisa guardar mais gordura. Mas essa falta não precisa ser só de alimento. Quando eu sinto falta de alguém, quando eu sinto falta de fé, quando eu sinto falta de um emprego, então qualquer falta que eu sentir na minha vida, o meu organismo, o meu fígado vai entender que eu preciso produzir mais energia, porque eu estou com uma carência, eu estou em escassez. É como se o meu organismo entendesse que eu estou em escassez e por isso começa a produzir mais colesterol. E esse sentido, ele pode ser real ou ele pode ser imaginário. Eu posso realmente sentir fome, posso estar passando por fome mesmo. Às vezes eu não tenho alimento. Aí meu fígado vai produzir mais colesterol. Mas também pode ser imaginário. Eu posso imaginar, né, que eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos futuramente, que eu não vou poder dar sustento para meus filhos. E essa sensação de falta, que eu não vou conseguir, eu também posso dar ordem para o meu fígado, para o meu organismo, produzir mais energia. E ele vai fazer de tudo para produzir mais colesterol, mais gordura. Independente se você come muita gordura ou não. Ele vai dar um jeito, mesmo que você coma pouca, né? Porque você está com um sentimento de falta. E esse sentimento de falta, ele pode, como eu falei, ser real, pode ser figurado, né? Ele pode ser também de forma transgeracional. Então, uma coisa que a gente tem que ver, que às vezes a gente traz essa falta, essa sensação de falta de alimentação,
há muito tempo atrás, né? De quando às vezes a gente traz da nossa infância, às vezes a gente traz da nossa... quando a gente estava ainda no ventre da nossa mãe, que a nossa mãe passou fome, a gente vai trazer essa sensação de fome, de falta, de escassez. Mas também pode ser de forma transgeracional. A gente pode ter um antepassado, vamos pegar um exemplo, que estava numa guerra, época de guerra é época de escassez, que a gente passa muita falta. E essas lembranças vêm nas nossas memórias celulares, na nossa célula. E isso faz com que a gente, agora, né, quando a gente passa qualquer conflito que a gente viva hoje, que tem essa sensação de falta, a gente começa a produzir o colesterol. O fígado começa, porque a gente tem essa escassez dentro da gente. E não precisa ser só de comida. Pode ser uma falta de amor, que você sente falta de amor, falta de fé, falta de carinho, carências. Então o fígado está muito relacionado com carências. E ele vai fazer de tudo para nos proteger dessa carência. E a forma que ele vai atender é aumentando o colesterol, né? Então, também tem outra maneira da gente perceber isso. Talvez também a pessoa que tem colesterol alto, ela está no sentido de dar suporte a alguém, dar suporte aos filhos, porque às vezes ela acha que ela é incompetente, que ela não tem condições de dar suporte para alguém. Então essa sensação de não dar suporte, que ela pode vir que as pessoas dependem dela e ela não vai conseguir dar o suporte, também pode aumentar a produção de colesterol, porque é ordem de falta, né, de não conseguir, de escassez. Então tudo isso pode provocar, e não é porque você come muita gordura, não é só isso. Você pode comer pouca gordura, mas se você passar para o teu organismo, para a tua mente, essa sensação de falta, ele vai dar um jeito de produzir esse colesterol em você, né? E também são aquelas pessoas que acham que elas são independentes, que elas são autossuficientes. Tudo vai acontecer, tudo acontece, mas eu dou conta, né? Eu dou conta de tudo. E aí essas pessoas também que acham que pode dar conta de tudo, que faz tudo sozinho, ela pode aumentar o colesterol. Porque, como eu falei, é uma sensação de falta, mas é uma pessoa também que se acha, né, que pode dar conta. Aí o corpo vai trabalhar para que ele tenha mais energia. E essa energia é em forma de gorduras. Então o metabolismo muda e começa a produzir mais gorduras, né? Quando eu comecei a falar, a gente falei que a gente tinha que falar de artérias e de veias, né? Por quê? Porque é pelas artérias e pelas veias que o sangue corre. E quem leva esse colesterol é o sangue. Então o sangue carrega para todas as partes do corpo essa questão, o sangue, a questão do colesterol, da gordura, né? Da energia, é o sangue que carrega. Então, por isso que muitas vezes a gente tem problema de entupir as artérias, entupir as veias do corpo por causa do colesterol. Não é assim que a gente pensa? Mas o que a gente tem que ver? Qual o local da artéria? Se eu tenho uma artéria, a minha artéria está no braço que tá entupida, então eu tenho que ver qual o sentido biológico do meu braço. Para que serve meu braço? Meu braço serve para abraçar, para segurar, para trazer as pessoas para mim. Então o colesterol, ali naquela artéria, ela vai ter aquele sentido, né? Que você sentiu muita falta. E quando você sentiu falta, houve uma necrose, né? Uma necrose ali da veia, né? Naquele determinado lugar. E o colesterol, ele é como se fosse um cimento. Ele vai acumular naquele lugar para fechar aquele buraco. E aí vem o colesterol ali. Mas porque você sentiu um conflito que você viveu relacionado com o braço. Se você tiver, tipo assim, em outro local do corpo, tipo na perna, nas artérias da perna, então você tem que ver o sentido da perna.
Para que serve a perna? A perna serve para caminhar, seguir em frente, né? Se sustentar. Então, você também tem que ver a questão. Se você tem alguma veia entupida na perna, então é sinal que houve uma necrose ali e o corpo trabalhou, né? O fígado mandou o colesterol ali, houve uma necrose e o fígado mandou o colesterol ali para poder cicatrizar aquela região. Mas daí o que acontece geralmente? Acontece que às vezes a pessoa ela fica em balanço no conflito. Ela entra e sai do conflito. Então o corpo fica necrosando e fica mandando colesterol para aquela região, né? Para cicatrizar aquela região, cicatrizar aquele buraco que foi feito. E chega um momento que é mandado tanto colesterol ali, tanto colesterol para cicatrizar aquele espaço, aquele buraco, que começa a ver o que? As placas, né? As placas, os coágulos de sangue, de colesterol, de gordura, que chamado da aterosclerose. O que são a aterosclerose? É o aumento da gordura em determinado local do corpo, né? Então aí o que acontece? Você tem essa gordura, vai criando essa gordura em determinado lugar. E se você continuar em balanço daquele conflito de falta que você viveu, de sentir falta de alguma coisa, o que acontece? Você vai começar a produzir mais colesterol, né? E com isso vai acontecer o quê? Pode haver um entupimento. Vai produzir coágulos. E esses coágulos, geralmente, o que acontece? Geralmente os coágulos, eles podem descolar da certa região do corpo. Então, se você sentiu uma desvalorização na artéria que está no braço, houve uma necrose, o corpo mandou gordura ali para cicatrizar aquela região, mas você continuou no balanço vivendo esse conflito, então vai necrosando e recebendo gordura naquele lugar, coágulos, né, gorduras, e com isso pode haver um entupimento. E aí também existe casos que há o descolamento desse coágulo. E quando há o descolamento desse coágulo, aí que vem o perigo, que ele começa a correr pelo corpo. E aí ele pode chegar numa região e entupir as veias do coração. Então, tudo isso é um sentido biológico. Se você tem os coágulos, se você tem essas placas aterosclerose, é sinal que você viveu um conflito em determinado e sentiu em determinado lugar do corpo. E essa gordura está ali apenas para cicatrizar. Mas como você continua em balanço, não se cura, essa gordura ela pode se desprender, né? Que ela vai aumentando, pode entupir a veia ali, ou ela se descolar e começar a correr pelo teu corpo. Aí vem o perigo de entupir alguma veia e você ter um problema de coração, porque daí entope a veia, vai para o coração, porque quem bobeia todo esse sangue? É o coração. Ele manda, o sangue o sangue puro, né, cheio de oxigênio, sai do coração pelas artérias, caminha pelo todo o corpo, aí volta pelas veias, o sangue sujo e volta para o coração, né, passa pelo coração. Então, por isso que muita gente tem problemas, ataque de entupimento das veias, né, do coração e até a morte, por causa dessas placas. E essas placas, ela tem origem na questão da sensação de falta, né? De sentir muita falta. Falta, né? Não conseguir, falta de amor, falta de fé, falta de dinheiro. Por quê? Porque o colesterol, ele é gordura, ele é energia, né? Então ele é fabricado pelo nosso fígado porque você deu ordens que você estava sensação de falta, de carência, né? Você estava muito carente, então ele vai aumentar a gordura mesmo. Ele vai aumentar a gordura do teu corpo. Agora, a questão da que eu falei das veias, aí que daí ele aumenta o colesterol para cicatrizar determinado lugar que você, dentro da tua veia, que você houve uma necrose por causa de um conflito também.
Até esqueci que eu estava lendo ali. A Jandira falou, tenho colesterol, triglicérides e tireoide. Então, o colesterol, Jandira, provavelmente você viveu um conflito de falta. Muita falta. E essa falta pode ser realmente de comida. Carência, né? Escassez de comida. Pode ser no sentido real, no sentido literal da palavra. Mas também pode ser outra falta que você viveu. Falta de alguém, carência, né? De alguém, falta de fé. Todo algum conflito que você viveu no sentido de falta. Ele provoca, ele faz, você dá ordem, aí o teu fígado começa a trabalhar mais para produzir mais energia. E vai produzir o colesterol, que são as gorduras no sangue. Sendo que o colesterol, ele é benéfico. Só que ele só não é benéfico quando ele está alto, né? Quando está em quantidade. E essa quantidade é você que determina. Determina pelos seus sentimentos. Aquilo que você está sentindo. Porque o nosso corpo, ele só trabalha a nosso favor. O que você sente, manda, ó, eu estou precisando disso. Eu estou precisando daquilo, eu estou precisando de mais energia, eu estou sentindo muito carente, eu estou sentindo falta de amor, eu estou sentindo falta de alimentação. Então, o que vai acontecer? Ele vai mandar mais gordura. E no caso dos coágulos, aquele colesterol, ele vai até certo lugar quando há uma necrose. E essa necrose é por causa de conflitos também que você viveu. E essa gordura, ela chega ali para ajudar a cicatrização. Só que daí você continua em balanço, vai aumentando cada vez mais a gordura naquele determinado lugar, dentro da tua artéria. E daí, com o tempo, ela pode se desprender e começar a correr pelo seu corpo, essa gordura. Aí que é o problema, que ela pode parar numa veia do coração, na veia no cérebro. Aí tem vários problemas. Mas tudo é um programa de sobrevivência. Um programa de sobrevivência, o que quer dizer isso? É que você está dando ordem de forma subconsciente ou inconsciente para o seu corpo, você, mental, a mente está dando ordem para o teu corpo, que você precisa dessa gordura para ter mais energia, porque você está muito carente, você está sentindo muita falta, né? E geralmente isso aí vem de um conflito que você viveu, um conflito traumático, né, inesperado que você viveu em solidão e que afetou e está referente com grandes carências, com escassez. Pode ser você ter vivido, pode ser na infância, pode ser no ventre da tua mãe e também pode ser de forma transgeracional, né? E a gente traz muito isso, porque os nossos antepassados tiveram muitas guerras, né, muitas escassez, e isso está guardado tudo na nossa memória celular. Jandira, uma vida muito sofrida, de muita escassez, de muita falta. Então, provavelmente isso vai começar a desenvolver problemas no fígado, né? O fígado, às vezes, ele prolifera, ele até aumenta de tamanho. Por quê? Porque ele entende que ele precisa crescer para atender toda essa demanda de carência que a pessoa tem. E aí começa a produzir o colesterol. Aí chama colesterol alto. O que é? Produzir o colesterol em excesso, além do normal. Eu conheço pessoas que são bem magrinhas, super magras, e tem problema de colesterol alto. Então não é porque é gordo, porque tem gordura. E os médicos falam, olha, você tem que controlar a tua parte emocional, porque se você não controlar, você vai produzir, você vai ter mais colesterol, né, alto. E tá certo, porque é sinal que você viveu grandes faltas na tua vida, né? Ou vive, e se você viveu, mas ainda se você tem o colesterol alto hoje, é sinal que você tá dando esse gatilho de falta. Então é sinal que você tá vivendo ainda alguma sensação de falta. Oi, Mari. A questão do pânico já é outra história, né? Aí no final eu vou falar para você sobre essa questão do pânico. Se você tem colesterol e vive essa questão da ansiedade do pânico, elas podem estar, são
são conflitos associados, né? Que podem estar ligados com com o mesmo conflito que você viveu, né? O que eu ia falar mais? Então, já falei sobre a questão que no caso a questão dos coágulos no sangue é que eles vão, né, que tem alguma necrose em determinado lugar, que você viveu um conflito e houve essa necrose, porque o nosso, todo sintoma que a gente vive, ou ele acontece em forma de uma necrose, ou ele acontece numa forma de proliferação de células. No caso do fígado, no caso das desvalorizações, são necroses. Aí há uma necrose porque você teve um conflito, e aí o corpo vai produzir colesterol, a gordura, para ir lá cicatrizar. Só que daí fica produzindo, você nunca sai do conflito, aí começa a formar os coágulos. A Jandira está falando, para mim fica um pouco difícil porque perdi meu esposo há 2 anos e vivo muito preocupada, principalmente com o financeiro. Então juntou tudo. Você vive um conflito porque você sente falta, carência afetiva, né, Jandira? E ainda você vive também a carência financeira. E são então 2 problemas, 2 tipos de falta aí. E com certeza o teu fígado vai produzir mais colesterol mesmo, colesterol alto, né? Porque você está dando essa ordem de carência. Então, e o que explica uma criança de 14 anos com colesterol alto? É isso que a gente está tentando falar, que não é porque come gordura, né? É porque é questão emocional. Então é sinal que essa criança, esse adolescente de 14 anos, ele está sofrendo grandes sensações de falta. Ele está tendo uma escassez, ou ele está sentindo uma falta. Pode ser de amor, pode ser falta de alguém. Se não for falta de alimentação, é qualquer tipo de falta. Aí para o organismo, a sensação de falta é o mesmo sentido. Ele vai entender que ele precisa, qualquer sensação de falta que você tiver, ele vai entender que ele precisa produzir mais colesterol, mais gordura para você ter energia. Porque você está dando ordem para o seu organismo que você está em falta. E aí é isso que acontece. Você está em falta, ele vai entender. Então tá, você está tendo sensação de falta, é o que a gente sente, né? Geralmente não. As ordens que a gente dá é aquilo que a gente sente. Se eu estou sentindo isso, ele vai trabalhar para eu resolver essa questão da minha falta. E como que ele vai fazer isso? Produzindo mais colesterol. Mesmo que você diminua a gordura da tua alimentação. O corpo vai dar um jeito. Porque você está dando ordem. Então teria que mudar esses comandos. Que comandos você está dando do seu organismo para ele começar a produzir mais colesterol, né? E tem muito a ver com isso, né? Porque tem muito a ver, não, tem tudo a ver com questão de faltas. Falta, sensação de falta. Então, geralmente, quem sente falta, geralmente vem de quem? Aquelas pessoas, além de você não conseguir dar suporte, pode ser aquelas pessoas que não conseguem dar suporte, um pai que não consegue dar suporte para sua família, né, que acha que não vai conseguir, que a família vai passar fome ou vai passar alguma carência, ou a pessoa mesmo está sofrendo essa carência, né? Ou também pode ser pessoas que acham que é autossuficiente, que eu vou dar conta de tudo. Então, já que você vai dar conta de tudo, você precisa de mais energia. E aí é o que acontece, né? E a questão dos remédios, eles são bons, né? São ótimos, assim, em certos casos. Mas o problema do colesterol, você pode ver que você toma um remédio, o colesterol baixa, mas se você continua vivendo aquele conflito de falta, o colesterol vai aumentar de novo, né? Vai aumentar de novo. E você não vai conseguir se livrar do remédio. Porque ele é uma questão emocional, não é só questão física. Tudo bem que você pode sofrer um acidente, machucar o fígado, essas coisas tudo, aí sim.
Mas se você não tiver nada de acidente, você continua com colesterol alto, tem que começar a olhar para os seus sentimentos. Se você tem coágulos, né, e isso é o perigo da aterosclerose, que são a gordura a gordura, né, que viaja por dentro do corpo. E essa gordura é muito perigosa, né? Porque ela pode parar esses coágulos, eles podem parar em algum lugar e entupir a veia, né? Mas isso porque você continua dando ordens, né? Ordens, porque a gordura do corpo, além dessa sensação de falta, ela serve para cicatrização. Então você pode ter vivido outro conflito, não precisa nem ser conflito de falta. Você sofreu um conflito que prejudicou que deu problema na veia, porque as veias e o sangue também está muito relacionado com família, muito relacionada com pai e filho, né? Com mãe e filho, sangue tem muito a ver com família do mesmo sangue. Então, às vezes você viveu um conflito dentro da tua família, com a tua família de sangue, e você provocou uma necrose em determinado lugar do corpo, né? Pode ser nas pernas, que você não conseguiu seguir em frente, ou no braço, que você não conseguiu segurar aquilo que você queria, ou afastar. Então, depende da artéria. E o que acontece? Aí teu corpo vai produzir colesterol para cicatrizar isso. Então, tem esse sentido também, né? E aí você fica nesse conflito e nunca sai vivendo esses conflitos emocionais pro resto da vida. E aí o que acontece é que você vai ficar produzindo mais colesterol para haver essa cicatrização, né? E é um perigo, né? Porque ela pode desprender e viajar pelo seu corpo e parar num lugar que não consiga, né, passar mais o sangue. Aí acontecem os problemas cardíacos, os problemas cerebrais, né, entupimento de veia no cérebro, nas artérias. Então, a gente tem que cuidar muito da questão emocional da gente, porque os próprios médicos já falam, né? Os próprios médicos já falam, é emocional. Se você continuar estressado, né? Se você continuar estressado, você vai aumentar o seu colesterol. Então, a gente tem que começar a parar, pensar o que na vida você está sentindo falta. O que está fazendo falta para você? Né? E não é uma falta qualquer, não. Não é sentir falta de coisa simples, é uma falta que para você foi muito impactante, que machucou muito, né? E você ainda carrega essa falta. Às vezes aconteceu lá na tua infância, às vezes você passou muita fome, foi uma falta muito grande, mas você ainda carrega até hoje. Às vezes hoje você nem tem problemas financeiros, mas aquilo está tão dentro das tuas crenças que você tem que estocar dinheiro, guardar dinheiro, né? E guarda dinheiro, e guarda roupa. Então essas pessoas que estocam muito, que guarda muita roupa, que guarda compra comida, né? Compra e fica guardando comida, as comidas começam a vencer. Geralmente são pessoas que viveram conflito de escassez, de falta. E pode desenvolver o colesterol. Porque o colesterol é energia. Então está sentindo falta. Então precisa de mais energia, né? Para poder sobreviver. Para poder continuar vivendo. Então quem comanda o nosso corpo somos nós. A nossa mente. Né? A gente tem que parar que o nosso corpo não funciona bonitinho. Mesmo que você esteja dormindo ou acordado, ele vai funcionar. E ele vai buscar ajuda em todos os lugares. É você que vai dar ordem. Se você sentir falta, ele vai ter que produzir açúcar. Então, o colesterol... E tem a questão do diabetes também. Por que é tanto açúcar? Tem muito a ver também. Porque você está dando ordem que precisa produzir mais energia. Porque você está sentindo muita falta. Né? Então, a menina que perguntou ali que a questão do menino de 14 anos que tem colesterol, então, não é a idade, é o conflito vivido. O colesterol, ele é emocional. Então, tem que buscar a origem desse conflito. Onde começou essa questão emocional, sensação de falta, né?
pode ser falta de comida, mas pode ser, tem tantas outras maneiras, né, da gente sentir falta, carências, né? O ser humano é muito carente, né? Mas não pode ser qualquer uma, né? Tem que ser aquela traumática mesmo que te machucou mesmo e tá aí dentro de você ainda, né? Então é isso. E agora eu vou... Mais alguma pergunta pra gente ver... a gente poder falar sobre isso? Sobre colesterol ou sobre outro item? Oi, Ivana. Então, gente, é isso aí. Nós temos que nos cuidar muito. E como eu falei no começo, eu sou terapeuta, eu sou Alzira Leite, eu sou terapeuta integrativa e eu trabalho com autocuras, né? E autocuras de conflitos, que segundo a medicina germânica, mais de 98% das doenças do nosso corpo, ela vem de uma origem emocional. Então é algo que você viveu no teu meio ambiente, e isso que você viveu no meio ambiente, no momento que você vive, naquele momento você vive o conflito, já instala no seu cérebro e já instala no seu corpo. E aí o corpo vai entender o que você está percebendo. Qual a sensação se você está percebendo? Você está percebendo sensação de falta? Você está percebendo sensação de desvalorização? Você está tendo sensação de impotência? Você está tendo medo de morte? Né? É isso que ele vai captar. E aquilo que ele entender vai começar a desenvolver os sintomas no nosso corpo. Né? E para você resolver esses sintomas, você, primeira coisa é descobrir o que aconteceu que está provocando esses sintomas. Então, o Jandira, o que aumenta o triglicérido é o mesmo contexto do colesterol. Está aumentando porque você está dando ordens mentais, ou consciente ou de maneira inconsciente, que você está precisando aumentar energia no seu corpo. Você está precisando de mais energia. E o teu corpo vai dar um jeito de produzir. Independente se você diminua a comida ou não. Ele vai dar um jeito. Vocês já ouviram falar que às vezes a pessoa começa a fazer regime, dieta, no começo emagrece com facilidade. Chega uma hora que o corpo começa a falar assim, mas será que essa pessoa não está passando fome? Ele começa, ó como que é a questão da sobrevivência. Ele começa a duvidar que você está fazendo dieta. O que ele faz? Ele começa a dificultar você perder peso. Que aí ele vai guardar mais a alimentação, a energia. E aí você fica com dificuldade para emagrecer, porque é um programa de sobrevivência. É a mesma coisa com o triglicérido e com o colesterol. Por que o aumento? Porque ele começa a entender, mesmo que você diminua a comida, ele vai entender que você está precisando. Você está necessitando dessa gordura. E ele vai produzir essa gordura. Vai fazer qualquer coisa, vai tirar a gordura de qualquer alimento, né? O máximo que ele puder. Porque é uma ordem. E quem dá ordem para o nosso corpo? Quem? Nós. Ou de maneira consciente, ou de maneira inconsciente. E uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça também é que nós somos só 5% conscientes. 5% a gente tem consciência do que está ao nosso redor. 95% é o nosso inconsciente, o nosso subconsciente trabalhando. Eles percebem muito mais as coisas do que da nossa consciência. Então você pode até falar assim, mas eu não tenho carência. Mas em algum lugar você tem. Você tem que buscar isso. Que houve uma carência aí. Né? E eu, como falei, sou terapeuta integrativa e eu trabalho com terapia de autocura. E agora esse mês, como eu falei, mês de março, eu tô com uma promoção para ajudar as pessoas. Então eu tenho de duas maneiras que eu atendo. Eu atendo a sessão, né, uma sessão terapêutica que demora em torno de 1h30, 2 horas, onde a gente faz todo um trabalho, encontra essa origem emocional e faz toda uma questão de mudança de percepção de tudo que você viveu e trabalha com ferramentas, né, mentais para você mudar isso, porque quando você muda
o jeito de pensar, você vai dar outra ordem para o seu corpo, né? E também estou trabalhando agora com 4 sessões, que é um processo terapêutico de autocura. Então, é um processo terapêutico de autocura. Nesse processo terapêutico de autocura, são 4 sessões. Para que servem essas 4 sessões? Por que eu fiz assim? Porque eu percebi que tem gente... mês de abril, velho. Esse mês de abril. Eu percebi que tem gente que não consegue... Eu falei março de novo? É abril. Porque eu percebi que tem gente que precisa de uma ajuda. Que ela não, às vezes você faz a sessão da autocura, trabalha direitinho, mas a pessoa ela tem uma dificuldade para virar essa chave. Mesmo quando ela vira a chave que ela descobre, ela ainda precisa de ajuda para seguir mais à frente, para fortalecer. E aí eu faço esse acompanhamento durante 4 meses, são 120 dias de acompanhamento via WhatsApp. E além do mais, eu também estou fazendo só o mês de abril, eu estou parcelando tanto a sessão terapêutica como o processo terapêutico até 12 vezes. Então a pessoa pode comprar no cartão e dividir tudo isso. Então não é por isso que você vai deixar de cuidar da sua saúde. Não dá para deixar de cuidar, gente. Se você está há muito tempo atrás de remédio, atrás de médico, atrás de resolver o teu colesterol e ainda não resolveu, e o médico está falando para você, cuidado com o seu estresse, cuidado que se você não cuidar, você vai aumentar o seu colesterol, é sinal, é uma comprovação que nós temos que cuidar da nossa mente. Porque senão a gente não vai conseguir sair disso, não. Não vai conseguir se autocurar. É muito complicado. E pela medicina germânica a gente entende muita coisa. Que nada acontece com a gente se a gente não der ordem. É tudo um programa de sobrevivência. Aquilo que você dá ordem é o sintoma que vai acontecer. Né? E aí quando você resolve tudo isso, volta à normalidade. Então eu tenho bastante pessoas que eu atendo, questão de colesterol, de muitos sintomas, né? E é maravilhoso você ver o poder de autocura das pessoas. Você tem o poder de autocura. É que a gente não tem essa consciência. A gente não tem essa consciência que a gente tem. Eu mesmo falo isso por mim, porque eu vivi muito tempo com uns problemas seríssimos de degeneração, né, em coluna. E os médicos já tinham falado, não tem jeito, você vai tomar remédio para aguentar a dor e vai ser o teu fim. Eu ouvi isso, né? Mas eu encontrei a cura dentro da medicina germânica. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa de doente a uma pessoa curada. Mas primeiro eu tive que acreditar. Mas por que eu acreditei? Porque eu não tinha saída. Eu tinha que acreditar, porque não havia saída dentro da medicina convencional. Era aquilo, eu ia continuar tomando remédio, continuar sentindo dores, perdendo os movimentos dos braços e das pernas, porque eu não tinha como sair disso, né? Então, é isso que acontece. E aí é o que me restava. Foi o que me restou. E eu estudando, porque eu não acreditava nem um pouco nisso também, eu descobri toda essa maravilha. Então, muita gente que está aqui, porque já tem uma consciência, já tem a consciência que a gente pode se autocurar, já tem consciência que o colesterol é emocional, que a gente pode se curar. Mas, às vezes não dá a virada de chave. Não, vou preferir continuar tomando remédio, né? Porque é mais fácil, né? Só que às vezes não faz o efeito. Oi, Cléria, tudo bom? Oi, Farmasi, não sei o nome, ele tá então só. Então, gente, tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta sobre o colesterol? Então não precisa, não é questão de idade, não é questão de gordo, porque a gente come muita comida gordurosa, não é questão da alimentação. Não é questão porque a gente é gordinho. É tudo uma questão de mente, é a ordem que você está dando para o seu corpo. E ele vai fazer de tudo para você sobreviver. A ordem que você está dando, ele vai fazer de tudo para fazer você sobreviver. Certo?
Então hoje eu vou ficar por aqui, aí qualquer coisa, alguém quiser me procurar, que tiver alguma dúvida, pode deixar no direct, a gente responde para vocês, certo? Então tá, um beijo e até semana que vem. E cuidar um pouquinho mais da mente. Há cura para todo mundo. Há cura para todo mundo. A cura é para todos, né? Beijo e até a próxima.